9998, pastor Marcelo Oliveira respondendo mais uma questão. Bom, esta questão do irmão Osmar sobre a adoração ao Espírito Santo, irmão Osmar, veja, na Bíblia, e nós temos que ficar com a Bíblia, que ela tem a resposta e a supremacia, nós não vemos nenhum texto, principalmente no Novo Testamento, de adoração ao Espírito Santo. Por exemplo, Apocalipse 19, verso 10, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, ponto final. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E agora surge outra questão, Jesus, por exemplo, recebeu a adoração dos demônios para mostrar a sua divindade. Então o Espírito Santo não é Deus? Exatamente isso que nós temos que tocar. O Espírito Santo é Deus. Todavia nós não vemos, pastor Bittencourt, no Novo Testamento adoração ao Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos fará lembrar tudo, ele me glorificará. Então nós, obedecendo ao Espírito Santo, porque é a terceira pessoa da Augusta Trindade, nós estamos glorificando a Deus. Agora eu acho difícil a gente sustentar aqui a adoração ao Espírito Santo, porque não vejo no Novo Testamento uma vertente bíblica, um texto bíblico para comprovar essa tese. Todavia, deixamos bem claro aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Augusta Trindade e ele é Deus. Pastor Jamierson. Toda a compreensão bíblica nos leva a isso, né, pastor Marcelo? Que a Trindade é uma doutrina bíblica. Sim. Caberia que quase todo um programa de um mês inteiro para explorarmos o assunto. Claro que a compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo, ela evoluiu ao longo da história da igreja, compreendendo todos os escritos de Paulo, por ocasião da narrativa desse texto, né, do Evangelho, sim, até a ausência do Espírito Santo aqui em Marcos capítulo 13, versículo 32, era algo mesmo desconhecido do povo. Havia uma ignorância sobre a natureza de Deus, que hoje nós compreendemos com clareza, uma vez que a Bíblia afirma que Deus é único, que é o Shema, né, hebraico, Deuteronômio 6 e versículo 5. 6:3. Ouve, ó Israel, que o Senhor vosso Deus é único. E se ela coloca o Espírito Santo como Deus, né, e como pessoa, como personalidade, se Jesus também é tratado como Deus, se o Pai é tratado como Deus e não há três deuses, logo nós somos forçados, ainda que não compreendendo, a aceitar a doutrina da Trindade como sendo algo bíblico. Agora, por tabela, o Espírito Santo é adorado. É o que acontece em João, quando o Jesus está conversando com os discípulos e os confortando, eles queriam ver o Pai, né? Também é um outro problema, nós temos muito mais facilidade, pastor Bittencourt, de nos relacionar com Jesus do que com o Pai. Claro. Por Jesus ter se encarnado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eles queriam ver o Pai. Tá bom, Jesus, já vimos o Senhor, né? O adoramos, mas mostra-nos o Pai. Eu falei, poxa, estou tanto tempo convosco e vocês me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a adoração a Jesus, por tabela, é a adoração ao Espírito Santo, que é a adoração ao Pai, que é a adoração à Trindade, ao Deus único. Certo. Nós acreditamos na Trindade e na triunidade. Nós defendemos, são coisas distintas, né? A triunidade é a forma desse Deus trino existir em uma única pessoa. A Trindade é a forma deste Deus uno se manifestar em três pessoas. Então, eu acho que aqui é uma questão só de você se posicionar, compreender a ação de cada ente da Trindade no tempo. Por exemplo, a colocação está correta. No Velho Testamento, esse Deus único, essa teologia da unicidade divina, mas que não desprezava, não desprestigiava a Trindade. Exatamente. Não é? É implícita a Trindade no Velho Testamento. Alguns chegam até a falar que era explícita, não é? Mas vamos dizer implícita. Enquanto que no Novo Testamento a coisa é mais explícita, não é? E de tal modo que o Espírito Santo, ele como Deus, ele também é adorado. Adorado
nesta questão da unicidade divina, Sim. que você não pode separar. Não é triteísmo teológico. Exato. Não é? Não é triteísmo. É trindade, que é diferente de triteísmo. E Jesus até... Diferente de triunidade. Jesus fala do Espírito Santo, ele me glorificará. Isso que eu falei, Pois é. exatamente. O Espírito Santo glorifica a pessoa de Glorifica a Jesus. pessoa de Jesus, mas sem E recebe perder- adoração. E recebe também. Sem perder essa possibilidade de obter também a glorificação. Sim. Não é? Muito bom. Eu entendo que é só questão você dividir e entender a ação da Trindade no tempo. No tempo. Quando a Bíblia diz, você citou Deuteronômio, capítulo de número 6. Lá fala sobre o Deus Uno. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, João 5, verso 7, que 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Sim. Então note que também há essa referência no Novo Testamento de que você adorando a Deus está adorando a Jesus e adorando o Espírito Santo. E adorando a Jesus está adorando a Deus e está adorando o Espírito Santo. E adorando o Espírito Santo está adorando a Deus e adorando a Jesus. É a doutrina mais difícil Evidente. do cristianismo, Porque debatida ao nós- longo dos 2000 anos da história da igreja. Vamos deixar porque é muito profundo. Vamos deixar. 11 horas e 11. Dizemos queria- como Paulo, né, pastor? Ó a profundidade Ó a profundidade das riquezas das do riquezas. conhecimento de Deus. Romanos 11, 36.